Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro, onde a gente só fala de carro, de automobilismo, de tudo que a gente ama, né? Que tem 4, 2 ou 6 rodas, no caso da Truck, né? E tô aqui com o meu amigo Nenê. Gente, o Nenê é um profissional que vocês vão ficar louco. Eu mesmo tô doido aqui para fazer várias perguntas para ele, de saber... o que ele vai falar de tanta coisa, de tanta experiência, de tanta... ele tem tanta técnica para falar das coisas que dá tanto gosto que eu falei, não, cara, a gente tem que fazer esse podcast. E eu saí direto de uma internação no hospital para fazer esse podcast com ele. É a primeira pessoa que eu tô falando depois da minha internação. Tô renovado. Então, bora lá para esse podcast. Nenê, seja bem-vindo. E aí, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Anderson, né? Mas o pessoal me conhece como Nenê. Porque assim, ó, eu quero que você se apresente, fale seu nome e tudo, mas todo mundo te conhece como Nenê. Isso, mas se falar Anderson por aí, ninguém vai conhecer. Na verdade, eu tenho esse apelido desde quando eu era criança, né? Da onde que veio o Nenê? Já começa por aí. Da minha mãe, cara. Até onde eu sei, foi da minha mãe. Nenê, eu nunca fui chamado pelo nome. Nunca, em lugar nenhum. Já me acostumei, na verdade. Esse virou o meu nome, né? E desde que te indicaram pra mim, falaram de você, né? Falou assim, ó, é o Nenê. Então, nunca nem perguntei o nome, é o Nenê, tá bom? Legal. Anderson, então... Não, mas pode me chamar por Nenê, tá? Se chamar por Anderson até eu vou estranhar. Legal. E, Nenê, vamos lá. Nenê, vou falar um pouquinho e ele vai falar desde o começo aí, como você chegou... né? Explica pra gente como você chegou a ser o chefe de equipe da maior equipe de corridas da América Latina, é isso? Eu tô falando besteira. KTF Sports, sim. KTF Sports. Sim. Maior estrutura da América Latina de corridas, de todas as categorias. Olha que legal. Sério. E então, mas vamos voltar. Nenê, aonde começou o seu interesse? Bom, vamos lá, né? Tenho 44 anos agora e... 25 anos de experiência que eu trabalho com carro de competição, né? Na verdade, eu sempre tive um sonho de trabalhar com mecânica, né? Desde criança, assim. Mas como mecânico? Mecânico comum, né? Nunca imaginei que eu iria trabalhar com carro de competição. E com meus 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar em uma oficina de carro de rua normal e tal. E tinha um rapaz lá da rua que o pai dele, na época... era o seu Geraldinho, né? Ele trabalhou muito tempo pro Piquet. E os filhos deles eram meus amigos. Eles eram um pouco mais velhos que eu e tal. Nelsinho. E aí... os filhos do mecânico. Os filhos desse... tá. Os filhos desse senhor que trabalhava... Pro Piquet. Pra família do Piquet. Tá. Na época ele era muito bom fazer escapamento, Santo Antônio. Legal. Todo aquele processo que os caras faziam com maçarico, areia e tal, dobrar tubo, né? E os filhos deles também manjam muito, são meus amigos até hoje, né? E um dia ele me fez um convite para estar fazendo um escapamento de um carro de corrida ali perto do autódromo, né? Na equipe do Paulo Babos, né? Nós fazíamos um siroco na época e tal. E assim, eu tinha acho que uns 16 anos de idade para 17 ali. E, cara, quando eu vi, eu me apaixonei, né? Me apaixonei, cara. Mas você ia na oficina dele, ficava lá ou Na verdade, nós fomos assim para trabalhar, mais ou menos, fazer um escapamento que duraria um serviço de uma semana, na verdade, né? Só que quando eu entrei e vi os carros de corrida, eu acabou. Cara. Aí já falei, é meu lugar. Falei, esse que eu quero, né? Esse que eu quero. E ali eu trabalhei aquela semana fazendo escape, né? Com esse amigo meu e tal. E aí, no final do serviço, o Paulinho, né? O Paulinho me chamou e falou assim, vi que você é um moleque esperto e tal. Você não quer trabalhar comigo? Tô precisando de ajudante. Falei, na hora, né? Aí eu larguei o meu antigo emprego, eu tava meio que só fazendo uns bicos e tal. E aí comecei a trabalhar com ele. Na época nós fazíamos um protótipo Moro, aquele geração 1. Geração 1, né? E na época corria o Sérgio Magalhães e o Hélio Saraiva Júnior, o Pingo, que ele hoje é comentarista da Stock Car. Sim. E fazíamos uns corsos, algumas coisas assim. E aí, nessa mesma semana... Era marcas. Na verdade, isso, fazia marcas e fazia também... Nessa mesma semana que eu entrei, um dos motivos dele ter me chamado
é porque eles iriam fazer os 500 km de Interlagos. Então, foi a minha primeira corrida. Legal. Né? E aí eu fui pra pista, pô, gostei pra Nem caramba. tinha, não era 1.000 milhas ainda, era 500 quilômetros, né? Não 500 tinha... quilômetros de Interlagos, né? E aí eu fui, cara, puta, eu me apaixonei, né? Me apaixonei. E você lembra o carro? Que carro que era? Era um Moro. Um Moro já? Moro. Protótipo Moro, só que o geração 1. Inclusive eu tenho esse carro, tá? Depois de quase Aquele bonitão que você me 15, mostrou. 17 anos eu encontrei esse carro. Eu encontrei o carro num sítio aí, lá no Bugaçu, aqueles lados ali. Legal. Fiquei uns 2 anos procurando, achei. Esse carro foi meu por um dia, hein? Consegui comprar, foi ser por um dia. Comprei. Esse carro foi meu por um dia. Depois eu conto o rolo aí, mas... Comprei o carro, Kleber. Cara, eu tenho o maior carinho por ele, né? Legal. E assim, e depois de tanto tempo, cara, tipo, ele tava lá com a mesma pintura, né, cara? Que legal. É igual o carro do Sérgio, né? É igual o protótipozinho do Sérgio, ou não? É parecido. Não, ele tem um Audi aberto, né? É aberto? Um aberto, né? O Moro não. O Moro... Hoje tem os outros... o Moro é fechado. Tem os outros formatos... Não, é aberto também. Tem os outros formatos hoje que andam na Endurance e tal. Sim, sim. O dele, esse que eu tenho, é o primeiro carro que eles fizeram. E assim, comprei o carro, levei para a equipe, peguei a galera que trabalha comigo, restaurei toda a parte de chassis, pô, coloquei no piso, tive entre-eixo, bitola e tal, ficou muito legal. Ficou lindão. Pintei. Nossa, o quadro dele desmontado parece Ficou muito legal. E, cara, assim, eu tiro o chapéu, assim, para as pessoas que produziram eles, que eu tô falando de muitos anos atrás, tô falando de anos, 95, Não, o Moro é com muito tempo, e o carro é muito bom. Você vê parte da suspensão, que você consegue fazer a parte de regulagem, né? Do entre-eixo do carro, é bem legal. A parte de cambagem, a parte de cárcere, tudo... pensado. Tudo muito bem pensado pela época, sabe? Pensado. E tá lá, o carro tá lá comigo lá. Esse mesmo carro que foi seu por um dia. Eu vou fazer primeira vez que eu vou andar num protótipo aberto no carro do Sérgio, aí nós vamos fazer um testezinho, acho que dia 14, se eu não me engano, já fazendo um jabazinho. Quem mais quiser fazer um teste, fala comigo aí que a gente vai junto. Mas nunca andei. Eu tenho vontade de duas coisas, andar num Fórmula e andar num protótipo desse daí. Vamos ver se a gente põe pra andar esse daí também. Vamos lá. Vamos ver se sobra tempo. Tá, aí beleza. Aí você... legal lá. que esse carro te traz ali o seu começo, né? Sim. Por isso que você pegou, restaurou ele e tal. E aí, beleza. Aí você ficou ali na mecânica, trabalhou com ele e falou, cara, é isso que eu quero pra minha vida... E aí, como é que foi isso? Aí, como é que deu sequência? Aí eu dei continuidade no trabalho com ele, lógico. Eu me apaixonei pelo automobilismo. Ele me deu uma base muito boa. Fiquei 6 anos com ele, tá? Mas o Paulinho, cara, ele já era um cara diferenciado. Eu acho que isso reflete muito nos profissionais de hoje, né? Porque, assim, eu sou muito grato aos caras que eu trabalhei no passado. Porque, na época, eu acho que não tinha tanta maturidade, mas eu não entendia a cobrança... Eu não entendi por que pegavam no meu pé. Eu não entendia muita coisa, né? E eu questionava, né? Já era processo, né? Já era processo. Mas hoje eu entendo isso. Às vezes de uma maneira que você concorda ou não, mas eles queriam extrair o melhor, né? Do neném. E eles faziam isso porque eles acreditavam em mim. E é por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Eu sou grato a todos eles. E até hoje, assim, esse tempo atrás eu fui na casa do Paulinho, né? Dar um abraço nele, ver meu filho, pô, pra ele ver. E aí eu fiquei 6 anos com ele, mas ele era um cara muito metódico, assim, né? Ele era muito inteligente, né? Então, por mais que éramos uma equipe de regional, só que a montagem do carro, a parte de organização da oficina, uniformização, postura, já tinha, tipo assim... Porque não é porque naquela época era tudo muito raiz, né? Ele já era muito profissional. Ele já era muito profissional. Então foi daí que você pegava sexta-feira, toda sexta-feira, tinha que contar todas as ferramentas, assim, as boquinhas, tudo bonitinho, e se faltasse eu tinha que pagar. Então tinha que tomar maior cuidado, né? As coisas limpinho. E eu era adolescente, né, cara? Então, para mim foi importantíssimo essas lições. Eu sou muito grato a todos eles, né? Eu tive 3 empregos ou 4 empregos estourando toda a minha vida, né? Nunca fui de ficar trocando de equipe. Pulando de galho em galho. Fiquei 6 anos com ele, aprendi muita coisa, né? Ele me ensinou muita coisa. E dali, assim que ele decidiu não mais continuar com uma equipe de carro de competição, ele ia montar alguma coisa para ele, alguma coisa assim, ele me avisou, antecipou isso, falou, final do ano eu vou estar fechando,
porque eu vou estar seguindo um novo rumo, eu já Tá. quero parar, eu quero fazer outras coisas da minha vida, até porque ele era muito inteligente nessa parte eletrônica, ele queria montar Sim. alguma coisa relacionada a isso. E aí, eu recebi um convite do Darcy Medeiros, o finado Darcy Medeiros, que foi o mecânico do Wilson Fittipaldi no Copersucar, durante Olha. toda a vida, né? Legal. Ele gostava muito de mim, né, cara? Eu tinha muito respeito pelo seu Darcy. Eu sempre tive muita amizade por ele. E ele já naquela época, ele já fazia carros de Fórmula? Já era... Na verdade, nessa época, ele fazia ele trabalhava na mesma categoria que eu, que era a Fórmula Classic. Só que ele fazia as Alfa Romeo na época, que eu não me recordo o nome dos pilotos, mas ele fazia as alfinhas lá, né? E a gente fazia o siroco e tal. E aí ele recebeu uma proposta no ano seguinte, ele está chefiando a equipe de Stock Car, que era a WB Motorsport do seu Washington Bezerra. Então, foi o mesmo... E era o que nessa época esse Stock Car? Era Ômega? Era o que? Opala, Ômega? Era o Chevrolet. Era o tubular, 8 cilindros, com a carroceria do GM, Chevrolet, e tinha um Mitsubishi na época. Não, mas era o Opala... porque eu lembro que tinha o Opala... Que ano mais ou menos isso daí? Eu tô falando de 2005. 2005? Não, já era Ômega. Não, já era o tubular. Quando eu entrei na Stock Car, já era o tubular. Não, teve a época do Ômega, aí foi o quadradinho, o Ômega quadrado, que depois veio o Ômega, depois veio os Astras, não foi? Não. Foi? Tinha o Opala, aí depois veio o Ômega, depois veio o chassi tubular com 6 cilindros, e depois tubular com 8 cilindros. O tubular é uma versão anterior a essa que existe hoje. Mas ficou por muitos anos correndo. Não é da época da Montana, não é da época da Montana, é? Teve era Stock Car, mas era Montana, uma Montana, sim, né? Era o tubular, só que o chassi era diferente, né? Tinha usa até na Light, principal. usa na Light até hoje, então, esse tubular. Não, na verdade é tubular, só que é outro formato, não é o mesmo. Esses carros aí que andavam nessa época, hoje, na verdade, nós lá na KTF temos um que é um carro volta rápida. Um motor 8 cilindros que a gente usa para levar os convidados. Sim, o que eu digo é da casca, né? Da casca que era... Eles mudavam, mas eu não sei... Eu não lembro, assim, tô tentando puxar na memória aqui. É que assim, eles mudaram a casca, a carroceria, por várias vezes em cima do mesmo chassi. Sim. Né? Passou o Bora, passou o Mitsubishi, passou o Astra. Teve o Vectra. Na verdade, teve o Vectra depois do... Isso. Era o Vectra para todos. Mudou muito, né? Isso. Mas o chassi ficou por muito tempo e agora tem a versão E aí nova. você trabalhou então já era Stock Car, você já... Já era Stock Car. E quando eu comecei a trabalhar lá, na equipe do seu Washington Bezerra, né? Fazer o carro do Chico Serra, do Popó Bueno. Quantos anos isso? Nossa, cara. 2005. Muito tempo. 21 anos. Isso aí. E 21 assim... anos, não, 23 anos. E aí, Cleber, foi bem legal porque isso aconteceu tudo no mesmo momento, né? Que o Paulinho fechando a equipe dele e o Darcy também migrando, né? Com toda a experiência que ele tinha para a equipe de Stock Car do seu Washington. Eu conversando com ele, ficou sabendo disso, ele me chamou na pista e falou assim, a partir do ano que vem você vai trabalhar comigo. Eu falei, aonde? Ele, na equipe de Stock Car. Então, fiquei feliz, né? Para mim era Stock Car até hoje, né? Você olha, é o ápice do automobilismo. Já era na época também. Sim. E a equipe do seu Washington, a WB, era... Acho que tinha até mais glamour que hoje, né? Eu acho que igual, era muito... Porque passava muito na Globo, e a Globo era, né? Sim. E só passava Fórmula 1 e Stock Car. Não tinha outra coisa, né? Só Fórmula 1 e Stock Car. Sim. Né? E aí eu fui, né? Falei, mas e aí, Nenê? Vamos lá, a gente tá falando de você. O que você exatamente fazia? Você colocava a mão na massa? Qual que era Sim, claro. Na oficina do Paulinho... Hoje tá fácil, né? Na oficina do Paulinho, na verdade, ele me ensinou toda a parte mecânica, eu já tinha a responsabilidade como se fosse o primeiro mecânico. Eu fechava os freelancers, eu tomava conta, aprendi muito com ele. Eu indo lá para estocar, para mim foi um mundo novo, né? Você mexia motor? Não, na verdade, o motor nessa época... Lá na Stock Car, o motor já tinha... Não, digo com o Paulinho. Sim, a gente fazíamos motor, fazia câmbio, você fazia tudo. E você colocava mecânica, a mão. Tudo. Nós fazia tudo. E aí, parte de chão, você já estava aprendendo. Também aprendi um pouco e tal. E na verdade, eu comecei também a fazer uns cursos de amortecedor, esse meio termo com praça, porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu fiquei sabendo que você fazia uns amortecedores. Aí, tudo bem, eu fui pro seu Washington, só que quando eu cheguei lá, eu já tinha uma boa base
quando eu cheguei lá. Então, eu fiquei assim, lógico, para trás. Os caras que tinham muita experiência, né? Mas eu já tinha uma base legal comportamental. Eu sempre procurei ter bastante proatividade. Eu sempre tive muito comprometimento com o meu trabalho. Porque eu gosto do que eu faço. Sim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu faço Sim, porque eu percebo gosto. que você faz porque gosta. Eu gosto. E aí eu fiquei por um tempo ali. Eu lembro que o primeiro carro que eu fiz na época era o Stock Car Light do Daniel Serra. Foi logo quando ele migrou do Fórmula pro Stock Car. Ah, você fez o do céu. E ali eu era segundo mecânico, né, daquele carro e tal. E aí você já pegou uma pressão, né? O filho do tricampeão, né? Sim. E a Light era muito forte naquela época. Ela tinha o Marcos Gomes, tinha vários carros bons, né? E assim, só que em paralelo a isso, eu também trabalhava, assim, no período da noite, tipo das 6 às 11 da noite, com o Luiz Praça, fazendo amortecedor com ele. Eu trabalhava quando tinha 2 empregos, né? E só que eu não falei pro seu Austin na época, né? Fiquei quieto, né? Então eu saía de lá Mas era 5 bom pra horas. ele também, né? Que você aprendia. Sim. E aí tudo bem, eu tinha esses 2 empregos, então eu fui aprendendo as coisas, já soldava, mexia com TIG, MIG, eu sempre fui bem curioso e tal. E aí eu fiquei como segundo mecânico, acho que uns 6, 7 meses, comecei a aprender as coisas, né? E uma coisa que eu sempre procurei fazer era, se eu era um ajudante, eu me comportava como um segundo mecânico. Aí, como eu virei segundo mecânico, eu olhava qual que era a postura e as responsabilidades do primeiro, e eu me comportava como tal. E quando eu virei primeiro mecânico, eu já queria ter um comportamento do líder de mecânico. Eu sempre tive eu sempre falo isso para as pessoas que trabalham comigo, né? Mira onde você quer chegar, né, cara? E tem funcionado até hoje, né? E ali eu fiquei por muito tempo, né? Muito tempo. Aí nós fizemos Stock Car por algum tempo, tivemos bons resultados. A equipe do seu Austin na época era a melhor equipe de Stock Car, ou uma das, tá? Era bem forte a equipe, tinha vários títulos e tal. Legal. Chico Sérgio tinha ganhado vários campeonatos lá com o patrocínio da Texaco. E eu aprendi muita coisa lá, né? O seu Austin é outro que eu também sou muito grato, né? Pô, legal. Esses caras, eles me ensinaram muito, né? E quanto tempo você ficou lá? Nossa, eu devo ter ficado com ele lá uns 15 anos. 15 anos, Aí você fez de tudo. Aí você chegou a primeiro mecânico? Sim. Não, na verdade, primeiro mecânico de Stock Car Light, eu cheguei no primeiro ano já. No final do ano, os caras já falaram, você acha que me chamou e falou assim, ó, você é um cara interessado, tal, tô vendo que você tá fazendo amortecedor fora, não quero você fazendo mais fora, eu vi que você é um cara pouco comprometido, você tem potencial. E naquela época, uma dúvida, assim, não era igual é hoje, né? Você tem 500 caras trabalhando na equipe, era uma coisa mais você e o piloto e ajudante, ou não? Ou já era uma coisa... Não, acho que é muito próximo do que é hoje. Sim, muito próximo. Porque a demanda de serviço de uma equipe de Stock Car é muito grande, e o tempo é muito curto. Eu sempre falo isso pro pessoal, o nosso compromisso, eu tava pensando nisso agora, quando eu tava vindo pra cá, o nosso compromisso é uma luta contra o tempo, entendeu? É contra o tempo. É o máximo que você consegue fazer melhor para entregar, vai refletir na pista. Exato. Aí, assim, não adianta... Porque, assim, nós temos uma data para sair, ponto. Eu não posso fugir daquela data, eu tenho que ser naquela data. Então, se eu não utilizar bem o tempo que eu tenho... Exatamente. Para poder fazer uma entrega com qualidade... Tá vendo aí, equipe? Eu vou entregar na mesma data. A diferença é que é com a qualidade muito menor. Então, não dá para perder tempo. Tipo, você vai. Não perde tempo. Mas você vai, mas aí nós, que somos lá uma equipe pequena da Truck... Você vai, mas aí você vê todo mundo lá pronto e você mexer no caminhão, exato, coisa que todo mundo já tá pronto. E outra coisa, eles já estão pensando no treino enquanto você ainda tá montando box. Então, exato, tudo isso você tá para trás. Exato. Né? A gente tá, nem quem viu a última corrida aí que eu liderei, tomara que isso passe, eu já tenha ganhado uma corrida, mas não sei exatamente, porque tem as reprises, a gente tá aí nas emissoras de TV, estamos crescendo. Então, não sei exatamente quando vocês vão ver esse vídeo, mas... Nessa última corrida agora, a gente liderou, mas ainda não ganhamos. E é exatamente isso. Às vezes o detalhe que faltou lá naquele tempo, sim, que poderia ter sido visto, sim, poderia ter sido revisado, não foi. Né? Então, aí, quando você vê uma equipe vencedora, tem isso, né? O melhor aproveitamento do tempo, melhores profissionais ali focados, tudo isso é uma engrenagem, né, cara? O cara acha, o piloto... Não, o piloto não conseguiu. Ou o piloto, cara, não é um piloto. É muita gente trabalhando para aquilo acontecer e para o cara poder subir no pódio. Por isso que quando o cara sobe no pódio, até todo mundo lembra que é muito emblemático, o piloto de Fórmula 1 correr e pular na equipe. Por quê? Sim. Porque ele... Foi a equipe que colocou ele lá, né? Sim. Então isso é muito interessante. Porque o cara tem que fazer a parte dele, só tem que pilotar. Como diz o ditado, né? Tipo...
Um talento vence um jogo, né? Mas o que ganha o campeonato é uma equipe. É um time, é uma equipe. É isso aí. E as consequências vêm, é isso. Você tem que aproveitar bem o tempo. Boa. E aí, voltando no seu Washington, né? O processo era bem parecido do que é hoje, assim. Eu acho que hoje tá um pouco mais moderno, né? Porque o automobilismo tem mudado, né? Mas, assim, quantidade de pessoas... tecnológico, né? Sim, hoje você aplica vários... tem vários recursos para você fazer uma parte organizacional. Sim. O que eu vejo do automobilismo, assim, que ele tem mudado a cada ano. Antigamente, o automobilismo era mais voltado para uma oficina, onde as coisas eram mais raiz, era mais experiência, era o carburado, era o de... Hoje não, elas são mais uma empresa. Hoje são mais uma empresa, entendeu? É uma empresa... É uma fusão. Com muitos setores, né? Não dá para ser 100% uma empresa e não dá para ser 100% uma oficina. Uma oficina. Você tem que fazer a fusão das duas coisas, né? E as duas têm que conversar e funcionar muito bem. E funcionar muito bem. E assim, aí eu fiquei lá no seu Washington bastante tempo, virei primeiro mecânico, e dali ele já falou assim, eu não quero mais você fazendo amortecedor fora, a partir de hoje você vai fazer amortecedor aqui, com o meu filho, que na época nós éramos representantes da Bilstein, e o Luiz Felipe, o filho dele, que era o responsável. Então, ele já me colocou nesse setor também, eu fazia parte de solda, eu sempre fiz bastante curso relacionado ao automobilismo, né? Fiquei ali por vários anos, até que uma certa parte ali da nossa trajetória como equipe, nós migramos para a GT3 Brasil, que foi uma categoria que o Herman trouxe de fora, que tinha os Porsches, Lamborghini, os Mercedes, não sei se vocês lembram, mas era uma categoria muito legal, tinha os BMW, Ford GT40. Sim, lembro. Aí nós ficamos 2 anos com o Porsche, a GT3, era uma equipe muito boa. O Herman, na época, entrou como sócio do seu Washington, né? Esse campeonato é a sequência do Endurance Brasil hoje, não é? Não, na verdade acabou e os caras estão com outros agora, mas tem bastante carro muitos carros parecidos, né, que corriam naquela época nesse grid de hoje. Foram para esse aí, porque não tem outro, né? Isso aí. Aí depois nós fizemos o Ford GT40, que, pô, é um baita carro, né, um dos melhores carros que eu trabalhei. E você gosta mais de corrida sprint ou de endurance? As duas. Eu não vejo porque é diferente, cara. Cara, assim, ó, se você falar sobre... Cara, as duas são muito importantes, assim, mas a corrida que foi inesquecível pra mim, 24 horas de Spa. Essa eu nunca vou tirar da minha cabeça. Porque é uma coisa que você fica ali, você tem que ficar acordado, a equipe tem que funcionar muito mais ainda. Sim. Porque eu penso assim, uma corrida sprint, né? Eu tiro mais pelo... Eu ainda não fiz endurance de carro, tenho muita vontade. Já fiz, mas não... Eu fiz Cascavel de Ouro, fiz essas... Mas não fiz ainda algo grande igual, por exemplo, a gente tem equipe de kart de endurance, então a gente faz 12 horas, 24 horas. E a gente percebe o quanto mais a equipe tem que trabalhar. A equipe mesmo tem que trabalhar para ganhar aquilo. A corrida sprint, o que eu sinto é assim, cara, ó... Meu trabalho tá aqui, vai lá, agora é com você. É isso aí. Então, assim, no máximo tem o pit stop, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não é aquela coisa que tá, assim, todo mundo vai ficar ali 24 horas ligado pra fazer, que não é 24 horas, né? Que é muito tempo antes, né? 48 horas, 36 horas, você tem que já tá todo mundo trabalhando muito, né? Porque tem treino, tem um monte de coisa, tem classificatório, então todo mundo acha que não, é 24 horas. Não é 24 horas. Tem gente que vem de... A gente vira noites lá na eu tenho calculado isso, sabia? Na truck, imagina numa endurance. Porque assim, eu não consigo colocar pra você o que eu acho melhor, né? Das duas opções, mas uma coisa que eu sinto falta de fazer, que eu acho que é muito legal, tipo 1.000 milhas, corrida realmente longas, né? Realmente tipo, 2-3 horas. Sim. O 24 horas... Estratégia. Isso, 24 horas de Spa, eu tive a oportunidade de fazer duas. Fiz duas 24 horas de Spa. Fiz uma pelo time brasileiro e pela Royal Team Itália. Olha que legal. Fiz duas, 24 horas de Spa. Essa era uma corrida que eu queria fazer muitos anos atrás, porque eu vi os caras falando assim, pô, como é que você faz 24 horas, cara? Eu já tinha feito umas 1.000 milhas e tal, e aí eu falei assim, pô, será que eles trocam o time? Será que E no Brasil você foi com quem? Que época que foi? Com quem? Eu fui, a equipe era a BMW Team Brasil, que foi a sequência, né, da WB Motorsport. Paramos de fazer Stock Car e fomos para a GT3, só para dar continuidade na história. Sim, fizemos o Porsche, fizemos o Ford GT40, e aí nós fomos bicampeões também, tal. Na época era o Valdeno Brito, os caras andavam com a gente. E aí, no último, nós fizemos o BMW, né? O Herman trouxe 2 Z4s, né?
e 2 M3, que era GT3 e GT4. Fizemos uma temporada aqui no Brasil, onde fomos vice-campeão, que andava o Kaká, o Jimenez, o Daruji na época, o Constantino, o Valdeno também andou com a gente. E aí foi o fim da categoria. A categoria acabou por vários motivos. E aí o Herman falou assim, o Herman e o seu Washington na época, né? Falou assim, vamos andar fora do Brasil, porque na época ele era muito amigo, o Herman era muito amigo do Ratel, que é o dono da Fanatec, né? E aí eles decidiram ir pra fora com o time brasileiro. Uma coisa que eu acho que nunca vai acontecer novamente, então, cara. Levou o time brasileiro. Levou o time daqui. Inteiro. Porque hoje você vê dois pilotos correndo numa equipe e tal, esporadicamente, são muito bons, inclusive. Hoje tá o Bruno Senna, tá o Daniel Serra, né? Sim. Tá o próprio voltou agora, mas o Fraga. Felipe Fraga. Sim. Então, assim, e você vê que os caras chegam lá e mandam bem pra caramba. Sim. Imagina se tivesse um time brasileiro de mecânicos, fazendo carro, tudo. Seria maravilhoso, seria muito legal, cara. Foi uma baita experiência, assim. Tá, e como foi? Aí beleza, aí comunicaram toda a equipe que a GT3 Brasil tinha acabado e nós íamos migrar para fazer o Mundial de GT. Falei, beleza, né? Pô, e ali nós éramos uma equipe forte aqui. Éramos uma equipe forte. E, na verdade, quando falando por mim, quando eu fui para lá, eu achei que nós já estávamos prontos, preparados, tal, né? E aí, nós começamos a treinar pit stop, porque tem um campeonato de pit stop lá, tem campeonato de pit stop, né? Tem o campeonato de pilotos e de equipes, né? Que aí, na verdade, todo mundo tá competindo, ele tá mostrando o seu dom, né? Sim, e o pit stop é fundamental, cara. E assim, a gente não tinha... Os carros já tinham embarcado pra Europa, eles embarcaram o carro e demorou 3 meses pra chegar lá. E aí eu comecei a ver os vídeos, né? De como era, a gente começamos a treinar movimento, porque a gente não era bom no pit aqui, era diferente. Aqui era diferente, lá tem muito cara que... Tem muita equipe da Blancpain, na época, era a Blancpain, né, que hoje é a Fanatec, que faziam DTM, eles fazem DTM, eles são muito bons na troca rápida, são muito bons. E a gente treinou e tal, e aí eu fui, cara, só que assim, um dos grandes pontos, assim, que eu acho que fez com que eu chegasse onde eu estou, e ainda estou aprendendo, né, primeiro foi ter humildade e uma mente aberta, esse foi o ponto principal, né, porque se eu não tivesse isso, com certeza... eu não teria crescido nem 10% do que... Eu não teria aprendido 10% do que eu cresci durante esses últimos anos, quando eu voltei. Porque se eu chegasse lá e com todos aqueles anos, né? 4 anos que eu passei lá, com mais todos os anos que eu trabalhei aqui, e eu tivesse para mim que isso já era o suficiente, com certeza eu estaria no mesmo lugar. Né? Seria estagnado. Quando nós chegamos lá, nós dividimos o mesmo galpão com a equipe chamada Campos. Equipe chamada Campos. Então, eles fazem WTCC. E os caras ficavam aqui, era em Martorell, 25 quilômetros de Barcelona. E nós ficávamos do outro lado, todo o time brasileiro. Cara, com 2 meses, e assim, nós ficávamos assim, né? Eu ficava 1 mês e meio lá, ficava 10 dias aqui, ficava 2 meses lá, 20 dias aqui, eu ficava assim, nós ficávamos fazendo 2 etapas e voltando. E o time 100% brasileiro, tá? 100% brasileiro. E como é que se saiu o time brasileiro no pit stop lá? Conta aí. No começo não foi bom. Não foi nada bom no começo, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Vamos falar do pit stop. Fala do pit stop rapidinho. Cara, mesmo porque nós vamos fazer um pit stop daqui a pouco. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se é rápido de pit stop. Quando nós chegamos lá, Kleber, nossa primeira corrida, nós estávamos em quarto com o Ricardo Zonta e Jimenez. E o nosso pit stop foi 34 segundos, cara. Nós vamos fazer um pit stop agora, que nós estamos chique, nós estamos na TV, tem pit stop, tem comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais pó de carro aqui com o Anderson. E voltamos agora com o pó de carro, pit stop finalizado, carro na pista, já foi. E vamos continuar nosso papo aqui com o Anderson Nenê, que é uma enciclopédia automobilística, se isso existe. Porque, cara, eu aprendo demais, tô aprendendo demais com esse cara. Depois eu vou contar como eu conheci ele, por que ele tá aqui, né? E é um cara que eu vou ter aí amizade, independente de qualquer coisa, pra muito tempo, espero, né, que ele queira a minha amizade. Lógico.
Nenê, finaliza esse pit stop aí, cara. Agora o carro já tá na pista, conta aí. Então, cara, e assim, voltando ao pit stop, né? E nós tivemos muita dificuldade no começo, porque, na verdade, é como qualquer categoria, né? O pit stop, às vezes, por tempo, você tem um time para fazer, por segurança e tal. Ok, lá não tinha isso, né? Era tete a tete, tinha que fazer e liberar o carro. E a gente... Cara, eu vi aquilo como um sonho, né? E nós colocamos um objetivo. E nós nunca fomos mais rápido do que os caras em trocar uma roda só. Eles são muito bons. Eles fazem DTM, eles são muito rápidos. Eles fazem campeonato disso, né, cara? Os caras treinam muito. Eu vou te contar só um negócio rapidinho. Eu vi o quanto esses caras se dedicam. Fui fazer um campeonato de kart que era um KWC, que era um mundial de kart lá na Itália, que eu me classifiquei aqui, tava começando a andar de kart, me classifiquei e fui correr lá. Cara, eu vi o quanto os caras são dedicados. Lá tem um pit stop que é assim, de kart. Você para o kart, bate num botão, espera o negócio abrir e sai. Cara, como os caras fazem aquilo rápido, velho? Só que o que acontece? É treino, cara. E os caras treinam aquilo. Aí, os caras vieram fazer um mundial aqui no Brasil. E o nosso pit stop, sabe como que era? Era você saía da pista e fazia um zigue-zague no meio do pneu. Você só fazia um zigue-zague no meio do pneu. Sim. Olha só como os caras são. A cabeça dos caras lá fora pensam diferente do brasileiro. Todos nós treinamos a pista. Uhum. Então. Sabe o que aconteceu? Os caras treinaram o pit stop, cara. Os caras foram lá, perguntaram pra organização como vai ser o pit stop. Ah, vai ser esse zigue-zague aqui que vai fazer, que é a volta roubada, ou sim. Essa Joker Lap, como o pessoal fala. Eles foram treinar isso, cara, no batata. Todos os caras que eram de fora, que treinaram, os caras eram muito mais rápidos que a gente. Sim. Depois que a gente foi pegando. Sabe onde os caras estavam ganhando corrida? Aí. Você tá entendendo? Então eu imagino que... Você entendeu? Porque os caras falam, correr rápido na pista, todos nós vamos ter que fazer. Agora, onde que nós vamos ter que tirar? Para tirar segundo, 2 segundos. Onde que dá pra tirar alguma coisa? É ali, cara. E é isso que os caras fazem. Já pensam diferente já. Sim. Né? Nós tínhamos um cara muito foda, pra falar o português claro, que fazia isso, que era o nosso Piquet, né, cara? Que era o cara que inventou o pit stop. Sim, né? sim. Que depois, se você, não sei se você conhece essa história, acho que conhece, com certeza, que ele rodou mais leve, então ele fez uma conta pra ver se valia a pena. Ninguém fazia pit stop, ele andava mais leve, abria uma vantagem muito grande dos caras, parava, colocava gasolina e andava de novo e ganhava a corrida, e aí ele inventou o pit stop. Falou, não, todo mundo vai poder fazer também, né? Legal. Porque pra ver o quanto o carro era mais rápido, leve, né? Sim, sim. Mas conta aí, então aí, beleza, o pit stop, então, e aí aprenderam, com certeza, isso te trouxe uma puta bagagem, porque você foi lá fora, viu como os caras trabalhavam, né, e uma equipe toda brasileira, mas todo mundo querendo aprender, com certeza, com os caras de lá. Sim. E como é que vocês ficaram? Só vou voltar um pouquinho, falando sobre, nós dividimos o galpão com a Campos. Depois de 3 meses eu vi que nós tínhamos que melhorar muito, tá? Sim. Melhorar muito. Eu entendi isso muito rápido, eu falei assim, nós temos a postura era diferente. Às vezes o nosso metodologia de trabalho, culturalmente falando, era de uma maneira, só que eu vi os caras diferentes, como se eles fossem muito mais técnicos. Eu vi os caras estudando computador atrás do carro, tal. Depois que eu fui saber que eles faziam lá existe uma faculdade de 3 anos para a pessoa entrar como mecânico de automobilismo. E a Campos, eles usavam isso como um estágio. Os engenheiros da equipe eram professores dessa escola. Então, a pessoa quer trabalhar com automobilismo, ela estuda 3 anos, aprende aerodinâmica, telemetria, mecânica no geral, e aí eles mandam os melhores estudantes para as equipes, e eles vão trabalhar por todo lugar. E aqui nós não temos isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que quem sabe no Brasil não vai ter um negócio assim, né? É isso aí. Aí, Kleber, o pit stop, assim, nós tivemos, foi muita dedicação mesmo, porque nós sabíamos que dependia da gente. E a gente começou a treinar, as pessoas vinham pro Brasil, nós ficávamos lá, fazia 70, 80 treinos por dia, treinávamos, até um dia a gente chegar em 21 segundos, né, nos treinos. Só que assim, ó, nós começamos com 34 e aí nós cravamos um dos melhores recordes que tem até hoje de 18 segundos, tá? E assim, ó, depois de 3 anos, o nosso pit stop, que era meio que uma vergonha para uma categoria como aquela, nós se tornamos referência e nós temos amizade com as pessoas lá até hoje por conta disso, e foi por isso que nós fomos chamados para participar de umas etapas de 24 horas lá na Bélgica, em Spa, por conta do nosso pit stop ter sido tão bom. E aí nós subimos no pódio, você sobe no pódio antes dos pilotos.
com o hino nacional, com cheque. Então era muito legal, né, era cara? muito legal. Reconhecimento. E assim, toda equipe participou, tinha uma premiação em dinheiro, nós dividíamos para todos participavam. Sim. Não era na troca, era no processo. Então, essa corrida dali, de pegar a roda, de outro segurar dentro do box, então todo o time trabalhou, e nós não errávamos, né? E deu tudo certo, e eu sou muito feliz por isso. Inclusive, a minha taça eu fui buscar em Londres em 2015, com os melhores do ano, tá? De todas as categorias, DTM, estavam todos lá. E tá lá na KTF hoje essa taça, é um orgulho aí que eu vou levar pro resto da vida. Cara, e aí, ó, uma ideia aí pro pessoal que vai assistir a gente, os caras que podem fazer alguma coisa nas categorias nacionais, né? Pô, vamos reconhecer aí os nossos mecânicos, os nossos times, porque, meu, é isso que vai aumentar o nosso profissionalismo, né? Enquanto Sim. categorias, né, nacionais, para quem sabe a gente tentar um dia ter uma equipe de novo e disputar lá fora, sei lá. O Kleber, uma coisa que eu vou falar também, né? Tipo, aí beleza, eu fiquei lá fora durante esse tempo, aí eu voltei pro Brasil, né? Tá. Aí o Guilherme Ferro, é um cara que eu tinha trabalhado lá fora, tal, ele tava iniciando o projeto aí da KTF com o Enzo, com o Zeca e tal, e eles me chamaram para estar indo para lá para chefiar a equipe, né? E eu tinha trabalhado na Stock Car, só para recordar, muitos anos atrás, era outro formato. Sim. E aí eu aceitei, né? Fui para a KTF. E eu tive um pouco de dificuldade quando eu voltei da Europa. Eu tive um pouco de dificuldade. Eu trabalhei em uma equipe de Stock Car, só que eu não consegui me adaptar mais com as coisas que eu tinha aprendido lá fora. Você queria que a coisa fosse de um outro jeito e não conseguia. O que eu entendi, não dava para ser 100% como é lá fora, mas também já não dava para eu regredir ao meu modo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, longe disso. Sim. Mas eu não conseguia mais trabalhar da maneira anterior, entendeu? Porque eu aprendi lá, eu entendi outras coisas. Então eu tive uma certa dificuldade. E aí eu parei, eu fiquei 1 ano fora. Eu falei assim, eu vou dar um jeito de parar, porque eu não consigo me adaptar, não tô me sentindo bem. Aí eu fiquei 1 ano fora, mas não durou muito, que os caras iam na oficina, vem, volta, tal, e eu acabei voltando para o automobilismo. Eu percebo que você é muito assim, né, Nenê? Você tem que fazer parte, tem que ter um propósito. Sim, não é a grana. Não é a grana. É o objetivo. Tem que vencer, cara. Você tem que ser número 1, mano. Isso aí, é isso. Legal. E aí, melhor que você mesmo, né? Sempre melhorando, né? Aí eu fui pra KTF, a gente montamos um time muito bom, né? Deu pra me aprender muita coisa. Igual eu falei, uma coisa que eu tinha curiosidade, voltando lá, a pergunta que você me fez sobre corrida longa e sprint. Sim. Eu tive a oportunidade de fazer 2 24 horas de Spa. Cara, foi uma baita experiência, porque eu tinha isso comigo. Eu falei, como é que os caras fazem essa corrida? Pô, será que eles descansam, dormem? Será que são 2 times? Não, é você, tá? Não tem isso, não. Nós íamos pra lá, eu cronometrei no relógio, tá? Quanto tempo? Eu acordei 7 horas da manhã. E cronometrou. Beleza, 7 horas. Eu trabalhei o dia inteiro, teve as sessões de treino e tal. Largada foi 4 horas da tarde, aí virou. E aí depois foram carregar o caminhão. Deu mais ou menos 38 horas, tá? Que eu levantei da cama e falei, nossa... Só que o problema é que quando eu fui deitar, eu não consegui dormir, cara. Eu ainda tava meio... Você foi deitar com 38 horas. Não consegui. Mas não conseguiu dormir. Não consegui dormir, eu imagino sua cabeça consegui. pensando, nossa, mas podia ter muito feito bom, isso, podia ter feito aquilo. Pô, na próxima a gente vai fazer... Não fica assim a cabeça nossa? Eu não sei explicar. Eu acho que... Cara, fica... Na verdade, quando você deita na cama... Adrenalina, né? Quando eu deitava na cama, é como se eu estivesse ainda escutando o barulho do carro e vendo o carro passando na reta. É muito estranho. Não, é isso mesmo. Mas, ó, foi as melhores corridas que eu fiz. Olha que legal. A equipe brasileira foi muito bem lá fora, tá? Nós ficamos no último homem terceiro no Campeonato Mundial de GT. Foi muito bom. Olha que legal. Uma hora finalizou Podia ter tudo. Continuado, né? Finalizou, porque perdeu uns patrocínios. Deve ser muito caro, né? Sim, muito caro. Sim, eu não sei se vai acontecer isso no futuro. Tomara que sim, de levar uma equipe 100%, 100% mas eu acho brasileira, que né? não faz sentido. Pode acontecer de irem as pessoas, né? Mas a estrutura inteiro vai ser lá, os carros vão ser lá, vai ser tudo lá. Hoje em dia não vale mais a pena. É muito mais viável, né? Eu acho que, Kleber, eu acho não, tenho certeza. Eu acho que na época também seria, né? Só que o que eles fizeram em acreditar no time, mesmo o time não tendo a experiência de ter vivido fora, de não falar inglês. Sim, foi isso. Eles falaram assim, ó, vou acreditar em vocês. E nós fomos lá. E aí e querendo ou não, isso não foi um bem só para a equipe, né? Isso foi um bem para o nosso automobilismo. A gente tem que pensar assim. O nosso automobilismo brasileiro precisa de experiências como essa. Você vê lá, que é cria de vocês o Bortoleto, porra, chegou na Fórmula 1, graças a Deus vamos ter um representante na Fórmula 1 de novo,
Mas, cara, olha, eu sei um pouco, e você deve saber muito mais que eu, a trajetória desse cara para chegar até a Fórmula 1. Sim. Quantos brasileiros envolvidos, mas quanto também lá fora ele teve que se comprometer. Sim. Uma vez eu sentei, eu não conheço muito bem, mas eu sentei em Interlagos num campeonato de kart que a pessoa que fica com ele lá é o tio dele, que fica com ele lá que viaja com ele, que é o assessor e coach dele, não sei o que ele é. Não, na verdade, exatamente. quem ficou por muito tempo com ele é o Fran. São muito amigos da família, que é o pai do piloto Gaetano de Mauro. Não era o Fran, não era o Fran, eu sei do Fran também, mas não era o Fran, tava contando, eu sentei assim na mesa, ele tava contando o quanto de privações o Bortoleto tava fazendo para poder, naquela época ainda nem era tão assim, realidade uma Fórmula 1, era para ir pra Fórmula 2, entendeu? Sim, sim. Para chegar e ir para Fórmula 2. Ele ainda não tinha tirado esse monte de coelho da cartola que ele tirou aí nos últimos tempos. Mas, cara, você imagina quanta coisa foi mobilizada para esse cara chegar lá. É que agora as pessoas só vão saber que chegou. Sim, mas o processo é... É doloroso. É doloroso, cara. É doloroso. Um cara. Existe um preço, Você imagina um time. Existe um preço. Você entendeu? Sim. Tá longe da família, outra cultura. Mas eu acho... E aí, olha só. Onde eu quero chegar. Para ele chegar numa Fórmula 1... Eu acredito que toda essa veia, esse sangue que corre racing na família. Sim. Porque, ele tá vindo de uma KTF, ele tá vindo de uma família que, né, tá na Stock Car aqui. Sim, tá sim. É só corrida. Acho que a família só deve sentar na mesa de almoço. Acho que eles nem devem falar de corrida, eu sei. Mas eu imagino, assim, qualquer pessoa imaginaria que eles só falariam de corrida, porque, né, é só... Toda a família trabalha com isso, né, e os amigos também vivem corrida. Então você imagina quanto bem fez essa equipe estar lá, participar, o cara acreditar, porque mudou a sua cabeça, mudou a cabeça de outro, que talvez chegou a mudar a cabeça de alguém da família do Enzo, né, do Bortoleto, para ele poder hoje estar chegando na Fórmula 1. Sim, o que eu quero dizer tudo muda, né? Tudo contribui, né, para o automobilismo. Cara, quando eu voltei de lá, igual eu estava falando, né? Eu voltei com outra mentalidade, né? E eu uso muito do que eu aprendi lá, aqui, hoje, né? Com gerenciamento de pessoas, processos, né? De preventivas, corretivas do carro. Na verdade, toda a parte operacional, né? Eu participando de tudo ali, eu sou responsável pela oficina, os mecânicos, parte do carro, preventiva, tá? Eu acabo fazendo a ponte, né? Entre engenharia e oficina... parte comunicação visual, eu acabo participando de tudo, tô ali no meio, né? E eu uso muito do que eu aprendi. Voltando para cá, pro Brasil, lógico que eu comecei a trabalhar com os caras lá da KTF e tal, eles têm, sim... Quantos anos você já tá lá? Eu tô lá há 7 anos, desde quando iniciou. E assim, eles têm uma mentalidade mais para frente, né? Sobre automobilismo, sobre processo, sobre pessoas, sobre entender que o automobilismo durante esses anos mudou, que não é mais uma oficina, mas é sim uma empresa. E aí eu coloquei aquela experiência que eu tinha lá fora com isso que eles me proporcionaram. O que eu fiz quando eu voltei para o Brasil? A KTF eu vi que tinha tudo que era necessário para poder aplicar essas duas coisas que eu tinha aprendido, e eu aprendi muito com eles. Eu sou muito grato à família Bortoleto. A todos, né? Ao Guilherme, todo mundo. Porque eu comecei a me profissionalizar nessa parte. Eu era muito bom na parte operacional, fazer as coisas. Agora, onde está a grande dificuldade são as pessoas. Não porque eles não querem fazer ou porque eles têm dificuldade de fazer. É porque, na verdade, eu acho que falta um pouco de orientação dessa transição, né? Porque eu tive essa dificuldade. Então, quando eu voltei, eu fui fazer gestão de pessoas, eu fui estudar sobre liderança, eu fui fazer o Excel intermediário para me fazer uma parte organizacional, que é muito importante. Eu fui fazer gestão de produção, eu sempre fui estudar metrologia, eu comecei a estudar para melhorar essa parte. E hoje eu faço engenharia mecânica, né? Porque eu estou dando continuidade nesse processo aí. Mas eu consegui aplicar 2 conceitos dentro de um só lugar. Eu não, né? Nós conseguimos lá. E funciona muito bem. Eu sou suspeito a falar, claro, mas é muito melhor do que os outros lugares que eu trabalhei em relação a essa parte, porque
foi aplicada essa mudança e foi aceito, né, pelas pessoas. Então, a gente faz um treinamento diferenciado para as pessoas, sobre processos, sobre postura. A gente fala para o pessoal, ó, nós vendemos imagem, né? Você Sim. vende imagem, né? Sim. Tá? Então, parte organizacional, parte de atender os patrocinadores, a parte de estrutura da oficina é muito legal. É muito legal. E eu sou muito grato pelo que eles estão me proporcionando, né? E eu vou dar continuidade, lógico, ao meu trabalho por muito tempo. E eu vejo que as equipes têm um pouco de dificuldade em relação a isso. A mudar a cultura das pessoas. A mudar Sim. a cultura, né? É muito Sim. difícil. Você chega pro cara, pô, vamos fazer assim? Aí as pessoas às vezes falam assim, pô, eu não vou fazer assim porque eu fiz assim a vida inteira e não precisa. Mas é importante que as pessoas entendam Sim, que as coisas sim. estão mudando, né? É. E eu tive... Você não para de se aprimorar, né, cara? Você não Não. para de buscar conhecimento, você não para... Por isso que você tá hoje na equipe Não. que tá, Sim. que merece muito. Cara, eu sou, assim, de verdade, sou fã da equipe da KTF, porque eu acompanhei, assim, né? Você falou, 7 anos que você tá lá desde o começo. E eu lembro, eu corria de kart com o Enzo, né? Eu falei, Enzo é o Gabriel Bortoleto, né? Que foi pra Fórmula 1. Sim. E o Enzo é o da KTF. E aí, que agora é Audace, né? Sim, agora ele tá na Audace. Mas eu lembro do jovem, do menino Enzo Bortoleto correndo de kart lá comigo na grande, inclusive saiu até faísca umas vezes lá, eu e ele deve lembrar disso. Mas eu lembro disso e lembro da compra, né? Eu lembro da época da Americanet, de entrar na Stock Car, tipo assim, uma pessoa leiga, tá? De fora que acompanhou. E aí eu vi que eles entraram, e aí vi a formação da equipe, e daqui a pouco vi o que isso se tornou. Eu teve uma época aí que, né, eu achei que eu ia ser um piloto de Stock Car, e eu tinha acabado de correr na Porsche Cup, e aí eu conheci a estrutura lá, falei com o Enzo, conversei, se rolasse um patrocinador, quem sabe poderia até estar lá sendo seu piloto hoje, mas não rolou, não aconteceu. Mas, cara... eu vi aquilo, eu falei assim, cara, que estrutura, que negócio... Sim. Eu acho que no Brasil, particularmente nunca tinha visto. Na América Latina, eu acho que não tem nada parecido. Algo tá? com aquela estrutura, com aquele profissionalismo. E o que é legal? Você está falando de não parar, de se aprimorar. Eles também não... Eu percebo isso, né? Eu vejo a família Bortoleto ali não parou. Né? Eles estão sempre com sede. Pô, onde mais nós podemos ir? Onde mais dá pra gente chegar? O que dá pra gente mais fazer? Então, mas é isso, essa gana de... Eu imagino que eles nem passa pela cabeça deles ser melhor que os outros. Eles querem ser melhor que eles mesmos. Exato, como nós. Objetivo, é isso aí, né? Porque você só cresce querendo ser melhor que você mesmo, exatamente, todo dia. Colocar isso como objetivo, né? E por isso desse profissionalismo, é um cara que eu tive uma oportunidade, gente. O Anderson, o Nenê passou um final de semana comigo na Copa Truck e, cara, mudou tudo, né? É um cara que traz, assim, uma bagagem absurda de corrida e que na Copa Truck, por ser mais raiz, faz muita diferença, né? Sim, quando você implanta isso, aquela metodologia, faz muita diferença. Então, sou muito grato, sei na prática o que ele tá falando, dessa experiência toda que você teve, virei fã. Então, quis trazê-lo aqui para ele contar um pouco mais dessa experiência. Ainda nem chegamos perto. Agora que nós vamos começar a falar de KTF, eu quero falar um pouquinho também sobre o carro novo, se você pode falar algumas coisas para a gente aqui do carro novo. O que você acha que vai ser melhor? Primeiro, eu queria falar desse carro agora, atual. Vocês chegaram no máximo que dava, né? Nesse carro, nesse Stock Car hoje. Lá vocês têm só o Chevrolet ou o Toyota? Só o Chevrolet, só Chevrolet. Sim. Tá, e vocês chegaram no topo dali. Eu vi que agora a última corrida, né? Fresco na minha cabeça, vocês fizeram o 3º lugar na classificação com Sala. Sim. E 3º lugar na corrida? Sim. Foi isso? Então, tá ali no topo. E aí? O que você acha que esse carro é isso? Ninguém vai tirar mais coelho da cartola muito, né? Porque acho que vocês já fizeram de tudo, né? Sim. O carro novo é um baita projeto, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que eu acho, né, na minha opinião. Stock Car, eu acho que é isso, as pessoas já tiraram água de pedra, né? O carro já está muitos anos, esse carro está sendo muitos anos utilizados, teve algumas fases, né, de troca de carroceria e tal, mas o chassi, motor, sim, câmbio é o mesmo. Eu acho que é um carro que atendeu bem durante todos esses anos, claro, entendeu, né? Entendeu.
Vê tá, muito tá na hora de pouco mudar. carro quebrado, né? Muito Sim. pouco carro quebrado. Sim. Ou algum problema, assim... Eu particularmente lembro de poucos, é mais a batida mesmo, né? Mais Sim. batida, mais coisa de corrida, não carro mesmo. Então chegou num carro consistente, seguro, né? E assim, e além disso, de toda essa parte de desenvolvimento, que por mais que o carro esteja sendo usado por muito tempo, a gente está sempre ali tentando aplicar a evolução em alguma coisa, né? Você não consegue ir uma corrida para outra sem aplicar evoluções em todas as áreas, né? Então, por mais que é difícil, mas ainda é possível, mas está cada vez ficando mais apertado, né? E eu acho também que é importante a mudança para esse carro novo por conta da aplicação de novas tecnologias, de um novo conceito do carro, né? São mais sensores, a engenharia vai ter muito mais recurso, então isso é muito bom, Sim. né? Para dar um Diz up. que ele vai ser 4 segundos mais rápido, o carro novo? Sim. Então, assim, parte... Nossa, é muita coisa. acho que a parte É muito mecânica... mais leve? É mais leve, é mais leve. Mais leve, mais carro ágil, show, o entre-eixo vai ser menor, né? Sim, eu achei o carro muito legal. Porque assim, ó, falando um pouco sobre equipe de Stock Car, né? As equipes são muito profissionais, cara. Muito profissionais. Quando eu voltei da Europa para cá para trabalhar e voltei para Stock Car, eu tomei um susto pelo profissionalismo da equipe, inclusive pelos pit stop que é feito. Porque assim, ó, porque os pit stop, os equipamentos lá do carro é uma porca sextavada, a roda é muito mais pesada, a roda pesa quase 30 quilos, cara, 30 e poucos quilos, lá fora ela quase 20 quilos. Mas os caras são fera, os caras são muito bons. O sistema... Lá fora, as rodas você encaixa, ela meio que entra sozinha. Aqui não, se você bater, ela dá topo. Então, os caras são muito bons, tanto na parte de engenharia, parte de mecânica, parte de pit stop. Os caras são muito bons. As equipes são... O nível profissional é muito bom. O nível tá muito alto, né? Agora, mudando para esse carro novo, que eu particularmente achei o espetáculo. O que eu posso falar do carro, eu curti demais o carro. Tem mais tecnologia, um novo conceito. Toda a galera, eu vou ter que mudar toda a minha preventiva. O carro já vai vir com catálogo de montagem. Eu tô apaixonado pelo carro. O carro me lembra muito uns carros de GT que fazem corrida lá fora, tá entendendo? Ele é mais robusto. O formato do carro é uma coisa diferenciada que todo mundo aprovou. Eu achei bem legal. Nenê, de toda essa sua experiência, qual o carro que você mais gostou de trabalhar, assim? Que você falou, cara, esse carro eu gostaria de trabalhar só nele. O Ford GT40, carburado na GT3, cara. Ali era raizão. Os carros já eram tudo injetáveis, um monte de sensor, tá? Lá era carburadorzão e GT3 Brasil. E era legal. Muito massa. Esse carro agora, esse último, claro, tirando a parte de tecnologia ali, que vai ter muita tecnologia embarcada, você acha que vai dar para fazer mais coisa que esse carro antigo? Ou vai ser mais ou menos igual ao Olha... O que eu acho, eles vêm com um formato melhor definido, né? Quando eu digo isso, é muito mais parecido com um carro de GT, onde você tem um BMW, quebrou o splitter, você compra e coloca outro. Hoje eu tenho... O processo de manutenção interna que eu tenho, eu vou falar que está em 50% parte mecânica e 50% parte estética. É muita fibra, é muita assoalho, então o operacional fica muito mais complexo. Eu acho que isso vai mudar, vai muito mais... hoje tem muitas coisas que são artesanais ainda. Sim, né? E nesse novo vai ser tudo mais fabricado. Exato. As peças vão se encaixar melhor, então as equipes vão gastar mais tempo, ou esse 50% desse intervalo, ao meu modo de ver, se profissionalizando, Sim. Entendeu? Eu acho que a grande sacada disso que eles estão fazendo é deixar realmente que o fator humano faça a diferença, sabe? Isso é legal. Porque, assim, o que eu vejo, se você faz uma categoria onde é muito aberto, tal, ou o regulamento não é tão fechado, então quem tem mais dinheiro acaba se sobressaindo, entendeu? Isso. O cara tem um patrocínio... Então, quanto mais travado você deixa... Mais justo. Fica mais justo. Você pega e aí acaba sendo mais competitivo, porque senão você acaba tendo uma categoria onde o cara fica ganhando, duas equipes ficam ganhando 10, 15 anos lá, entendeu? Legal. Então, tem toda uma mudança, o carro tá bem legal, eu acho que o processo de oficina vai ser bem otimizado, quantidade de pessoas, a gente tá entendendo melhor, isso eu também não sei muito, tá? As informações que eu tenho é como se fosse uma outra equipe, eu não tenho acesso ao que acontece lá. Tá. Eu tenho as mesmas informações que as outras equipes, né? O meu time, nossos times, eu tenho lá 2 times de Stock Car, né?
na KTF. São quantos carros? São 4 carros, né? 4 carros. E vai continuar no novo 4 carros. 4 carros. Essa é a última etapa, foi Marcos Gomes, Cacá Bueno e Guilherme Salles e Zimo Giatti, né? Foram os 4 carros que correram. O Zezé fez uma maior escalada, né? Pô, nós tivemos 20 carros ele Nós passou? tivemos um problema lá, cara, na classificação dele. Ele tava com um carro muito rápido e quando ele saiu pro quali, deu uma pane na bomba d'água. Entendeu? Que não é uma culpa de vocês. Não, aqueceu e ele não classificou, mas fez uma baita corrida. E olha, largou lá de trás e sim. O menino tá mandando bem. E o meu time, pô, graças a Deus, os mecânicos entenderam esse novo conceito, eles entenderam que o ano que vem nós queremos melhorar, nós queremos modernizar, pegar experiência, conceito, estilos, né, do que é feito lá fora, Tá. que o pessoal tem trazido, vamos aplicar aqui também. A ideia é ser uma equipe, assim, número 1, né? Conta aí trabalhar para isso. Daqui a pouco a gente encerra aqui para a TV, mas nós vamos continuar aqui ainda batendo um papo para o YouTube, tá? Então, você que estiver vendo na TV, procura aí Pod Carro, ó, tem o Ezinho comercial, Pod Carro, Pod _ carro no YouTube, vai lá que vai continuar esse papo lá. Então, mas ó, vamos falar rapidamente aqui sobre treinamento, que você tá falando aqui de equipe que, na verdade, o treinamento é tudo, né? Eu queria que você falasse aí, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você falasse da sua ideia de passar essa experiência toda, né, de alguma forma, e que hoje nós somos muito carentes de treinamento, de formação de mecânicos para a corrida, né? Como é que é isso? Sim, eu vejo isso como uma das grandes dificuldades, né? Porque, só voltando um pouquinho atrás, quando nós fomos para a Espanha, eu descobri que lá tinha uma faculdade voltada para mecânica de automobilismo, que os caras tinham outra profissão, eles se profissionalizavam lá, e as equipes, e a faculdade lançava ele para as equipes, né? E eu vejo que aqui tem uma certa dificuldade, que eu vejo vários jovens querendo entrar no automobilismo, só que eles não têm o acesso. Sim. E eu passei por isso, eu entrei porque eu tive a oportunidade de ser chamado por um amigo e o cara gostou de mim e eu estou lá, porque talvez eu não estaria aqui, porque eu não tenho uma porta. Sim. Eu sei que existe vários cursos voltados até no autódromo, algumas coisas assim, mas nada voltado realmente para automobilismo. E o que eu vejo, até para os mecânicos experientes ou de outras categorias, nós temos muita garra e força de vontade. Esse é um diferencial do brasileiro. Sim. Muita garra e força de vontade. Tem então, mesmo. as pessoas que trabalham, eu acho que dependendo da categoria, se é truck, se é stock car, kart, todos vão lá para fazer o seu melhor, mano. Eles estão fazendo o seu melhor, né? E assim, ó, e eles viram noite, eles trabalham de madrugada num tempo, eles vão fazer o seu melhor. Sim. E só que falta uma orientação a mais. Uma orientação a mais, né? Para sofrer menos, né? Para sofrer mesmo. Para entender assim, o que dá para ser feito, sobre postura, que nós vendemos imagem, que o automobilismo está mudando, nós temos que atender os patrocinadores, pela responsabilidade que nós temos, além de tudo que está por trás, que é parte comercial, patrocínio, televisão. O mais importante, a vida de uma pessoa, cara, é isso que as pessoas têm que entender. Isso. Tá lá. Porque assim, você vê 50% às vezes, não posso pontuar categorias, mas às vezes um pouquinho de atenção, ou se a pessoa entender realmente o tamanho da responsabilidade o tamanho da responsabilidade para se trabalhar com carro de competição, a pessoa vai se policiar mais, né? E às vezes o que eu percebo é que as pessoas, não é que elas não querem, mas que elas precisam dessa orientação. Principalmente quem está chegando, porque tem cara que trabalha hoje, inclusive comigo, ou na Stock Car, em outros lugares, que eu conheci enquanto eu era adolescente, eles estão até hoje, não está sendo trocado. Nenê, pra TV aqui, eu me despeço, nós vamos continuar pelo YouTube, mas, cara, um bate-papo sensacional, muito obrigado mesmo. Ó, fiquem aí e acompanhem pelo Pod Carro no YouTube, tá bom? Aqui só Pod Carro, automobilismo, carro, tudo que a gente falou aqui vai ser de valia para muita gente que gosta de carro. Valeu! E estamos de volta agora aqui no Pod Carro com Anderson, o conhecido Nenê, das equipes aí. É um cara respeitadíssimo no automobilismo, é um cara com uma história sensacional e, além de tudo, é um cara cristão, é um cara com valores e princípios muito legais, que eu compactuo muito disso. Inclusive, um dia eu vou chamar ele aqui para Jesus Tá On, para falar de Jesus Tá On, que acho que vai ser muito interessante esse papo. A gente teve várias coincidências aí nesse lado, mas vai ser muito legal bater um papo só sobre isso com você, porque também a fé ajuda muito, né?
Com certeza. Se não tiver fé, você falou aí de muita determinação, Não, muita vem coisa. em primeiro lugar. Mas se não tiver fé, acho que a alma empobrece e aí o corpo não aguenta, né? Então, Sim. mas é isso. Vamos continuar falando de pó de carro. Tá, e aí nós vamos para a parte do treinamento aí. Ainda é algo muito novo, né? Falando de curso de automobilismo, né? Como que você pensa em fazer isso? Fala um pouquinho mais aí. Por quê? Por que disso? Né? Eu sei de uma coisa. Tá difícil achar profissional. Tá. E mais difícil ainda, profissional gabaritado. Que pelo menos vem já com a cabeça pronta, que você não tem que ensinar o beabá desde o começo, né? Sim. Então, se tivesse, eu particularmente, se tivesse um lugar que eu pudesse procurar um profissional aonde ele já vem com uma cabeça racing, de processos, de coisas, nossa, eu seria o primeiro a estar lá já, manda pra mim. Sim. Mas é isso aí, Kleber, eu tenho, na verdade, não sei se eu posso dizer um sonho, um projeto, que primeiro Os dois. as duas coisas, né? Tentar atender as pessoas que querem entrar no automobilismo, que eu acho que acho não, né? Vários jovens me procuram, Sim. falando para mim, Tem vontade, como é né? que eu faço para trabalhar numa equipe de corrida? E eu fico chateado por não ter a resposta. Eu não tenho resposta. O que eu posso falar para eles, você tem que ir lá bater numa equipe, mandar um currículo. É muito difícil. É muito difícil, cara. Porque muito difícil. Porque não tem uma base. É até legal que você conheceu o Gustavo. O Gustavo é um rapaz de 26 anos que me chamou pelo Instagram. Então. E falou, cara, quero trabalhar com corrida. Eu falei, o que você faz? Ele falou, sou montador de motor. De quê? De Scania. Eu falei, cara, e eu precisava outro dia eu precisava de um cara montador de motor. Então, assim, esse caso foi Deus. Mas imagina se eu não achasse esse cara. Como que minha equipe estaria hoje? Entendeu? Como que eu faço com uma equipe que depende de um motor que é montado por nós mesmos, são equipes independentes. Claro, muitas ali têm apoio de montadora, engenheiros, tudo, não é o meu caso. Então eu precisava de um cara dedicado para isso, e ele apareceu. Mas nem ele tinha onde procurar, por exemplo, ele deu certo porque ele me achou e eu precisava muito dele. Mas nem ele teria onde procurar um curso, um treinamento para isso, e nem eu acharia ele. Então, se tivesse um canal onde ensinasse, tivesse um banco de currículos e tal, eu tenho certeza que ia chover equipe aqui perguntando. Né? Porque, Kleber, assim, e eu consigo ver esses dois lados, porque eu chefio uma equipe de Stock Car onde eu sinto essa dor. Igual eu tava falando aqui, os mecânicos que eu conheço, cara, a maioria deles, acho que 90% deles, foram um cara que eu conheci quando eu tinha 20 anos de idade. Não trocou. Não trocou. E isso, daqui a pouco, vai ser um problema para todos. Quem vai nos substituir? Quem vai nos substituir? Eu não tenho linha de sucessões do segundo mecânico chegar a ser o primeiro ser chefe de mecânico, que seria um mundo ideal. Hoje eu tenho segundos mecânicos que eles já foram primeiro e voltaram. É isso, não temos a linha de sucessão. Então a ideia seria fazer um projeto onde nós conseguíssemos selecionar, né, fazer um curso voltado para mecânica de automobilismo. É lógico que isso tá muito relacionado a perfil de pessoas também. Tá? A pessoa tem que ter perfil, tem que gostar, tem que ser meio fora da casinha, tem que ser apaixonado pelo que faz, ponto. Então, talvez de 10 saiam 2. Só que eu preciso descobrir onde estão esses 2. Então, a ideia é fazer E mesmo esses 8 que sobram vão se encaixar por aí. Vão se encaixar, com certeza. Porque a gente está falando de um alto nível aí, né? Até porque as equipes hoje são 50% uma empresa e 50% uma equipe. Às vezes ele não é um bom mecânico, mas ele pode ser muito bom no compra. Ele pode ser um bom mecânico, mas ele pode se tornar um engenheiro. Então, o importante é identificar essas pessoas que têm vontade de entrar no automobilismo. Ponto. Esse seria o ponto número 1. E o segundo ponto seria também fazer algumas coisas profissionalizantes para as equipes que já existem, entendeu? Onde pegar os mecânicos que já estão lá, que já têm a proatividade, têm a vontade, têm o desejo, têm a garra, a determinação, e a gente aplicar coisas simples, conceitos simples que eles não aprenderam no passado. Porque comigo também foi assim. Comigo eu tive que aprender na raça. As pessoas me ensinaram até um certo ponto. Mas eu, graças a Deus, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de ir para fora. E graças a Deus... Você teve as oportunidades. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que também foram lá para fora. É isso. Porque o mais... Com uma cabeça muito mais avançada, evoluída. Quer ver uma coisa legal de eu falar, Neném? Que assim, olha quanto isso é importante. Minha equipe é uma...
antes de você passar por lá, você praticamente passou por lá, e é uma equipe depois que você passou. E uma das coisas mais importantes que você falou para mim, que vai servir para todas as equipes agora, seja de kart, seja de carro, seja de truck, seja de stock car, cara, de tudo, o mais importante você falou, Kleber, não é dinheiro, é o conceito. Você pode enfiar um caminhão de dinheiro aqui, se sua equipe não estiver entendendo o conceito de tudo, de como funciona a coisa, não vai funcionar, que é o que a gente vê, um monte de gente falindo aí e não indo para frente, porque não é o dinheiro, é realmente o conceito. E nós conseguimos mudar o conceito da minha equipe, estamos mudando ainda, mas conseguimos mostrar isso. E eu fico feliz por isso, por ter conseguido Cara, eu te ajudar. fico muito... E assim, por isso que eu quero te trazer aqui na Jesus Tá On, porque você tem um coração gigante, fez isso... Cara, muitos perguntaram para mim e fez isso para ajudar mesmo, eu vi que foi para ajudar, e eu fico muito feliz, porque... vai mudar mesmo, vai ter o antes do neném e o depois do neném. O antes de Cristo e depois de Cristo, vai ter o antes do neném e o depois do neném. Porque, imagina, isso foi uma passagem rápida. Você imagina um aprofundamento em conceitos que são tão importantes que as equipes precisam entender, porque às vezes os chefes não conseguem passar, os donos não conseguem passar. Porque também não aprenderam. Porque você vê cada vez mais, lá na Truck mesmo, você vê muitos... Vou citar aqui, o Fabinho Fogaça. Cara, ele é o cara que mexe no motor do caminhão dele, ajuda a levar, carregar, descarregar, correr, fazer a manutenção. Cara, por quê? Falta de mão de obra, ele não confia. Sim. Ele não é que ele não quer ou ele não pode pagar, não é. Ele falou pra mim, não confia. E é realmente difícil, é muito difícil. Você entendeu? Eu não posso, eu tenho um monte de outras coisas, eu não consigo, então eu tenho que confiar na minha equipe. Se a minha equipe não entende o conceito, como é que a gente vai fazer? Então, para mim, é uma coisa que você está falando, não é só para mim, é para muita gente, vai ser muito importante, cara, muito importante. Entender o conceito de corrida e os processos que, para se tornar uma equipe campeã, uma equipe de ponta, né? Porque, Kleber, eu sempre coloco isso, né? O conceito tem que vir em primeiro lugar. Porque senão você coloca um rio de dinheiro. Eu tive o Wilson Fittipaldi me ensinou muita coisa também, porque ele sempre trabalhou muito em conjunto com o seu Washington, então durante esses 15 anos eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. E ele falou uma história pra mim uma vez, assim, ele falou assim, ó, tinha um cara que trabalhava pra ele, o cara chegava, barretava tudo no chão, abria o câmbio batendo, e aí ele falou assim, cara, você não pode trabalhar assim. Ele falou assim, mas não tenho bancada. Ele foi produzir uma bancada. O Wilson Fittipaldi falou pra mim que teve um dia que ele chegou lá à noite, o cara tava em cima da bancada com o câmbio batendo, entendeu? Então, assim, é o conceito. É o conceito. É engraçado, mas acontece, cara. Acontece, mas assim, ó. Eu sei que mas acontece. As pessoas não fazem por mal. 95, 98% das pessoas que trabalham com automobilismo fazem por amor. Essa foi engraçada. Foi engraçado. Cara, e o cara tava lá em cima da bancada. E ele falou... Só tirou do chão e pôs em cima da bancada e pau. Lá, não muda. Mas é isso, cara, é fazer um treinamento para poder orientar as pessoas, porque eu sei, cara, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, de trabalhar, de estar aqui de novo, de poder estar te ajudando, de poder ajudar as pessoas. E quando eu falo de Jesus Tá On, né, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, mano. Qualquer decisão que eu tome é com Deus em primeiro lugar. É que ninguém vai entender, mas foi ele que nos uniu aqui em algum propósito. Muito legal. Você coloca Deus em primeiro lugar. Quem sabe não é ajudar. Né, eu quero te ajudar com esse lance do treinamento, porque eu tenho certeza que a KTF vai gostar disso também, porque assim, nós precisamos, cara, nós precisamos renovar, nós precisamos, para ter mais alcance, nós precisamos de mais profissionais. Sim, mais profissionais. Que tá tão difícil hoje em dia, né? Então a gente pega você com essa bagagem toda, se você puder passar isso, estruturar um curso e a gente puder... Então assim, ó, você que tá chegando agora aí, que pegou essa parte, ou se vai ser um corte, entra nos comentários aí e já fala, quero fazer ou quero ajudar. De qualquer forma, quero fazer, posso contribuir ou quero fazer o curso, né? Isso aí, eu precisava de ajuda, sim. É isso, vamos juntar uma galera e vamos fazer isso. A gente precisa fazer isso. Nós temos uma área de treinamento, nós temos estrutura, nós temos a didática e vamos fazer, cara. Eu acho que eu tô disposto aí a contribuir com o que você precisar. É isso aí, trazer... Porque todos nós precisamos disso. O automobilismo brasileiro precisa disso. Não só o automobilismo, porque pode ser que o cara descubra aqui... Pode ser que o cara descubra
que ele não serve para ser mecânico de corrida. Mas ele fala, não, vou ser meu mecânico na minha oficina, Sim. ou vou procurar uma oficina de nome aí para trabalhar, mas isso vai servir porque, assim, cara, a gente dá palestra em empresas que são meus patrocinadores, por exemplo, a gente já foi na Hightech, já foi na GTO, são grandes fábricas que a gente fala para eles, a gente motiva toda a fábrica com a cabeça racing, com a cabeça de como funciona um time de corrida. Exato. Que se tudo não funcionar, se toda a engrenagem. pecinha da engrenagem não funcionar, não vai dar para subir no pódio. Sim, é isso. Vai acontecer alguma coisa, e não vamos subir no pódio. Então, é exatamente isso que a gente passa, esse conceito que a gente passa para as empresas. Imagina na nossa área realmente, né, de mecânica, né? É importante, além do conceito, colocar essa parte tecnológica, sabe? Postura, isso que eu já tinha falado antes, é trazer um piloto, como você falou, o que você precisa de um mecânico? Porque acaba tendo um vínculo. Tem Sim. pilotos que trabalham com mecânico durante muito tempo, que o cara ele tem extrema confiança no mecânico dele. Exatamente. Então, trazer um piloto e falar assim, ó, o que você precisa de um mecânico? Os pilotos se exporem e falar assim, ó, eu preciso disso, disso e disso. Trazer um engenheiro e falar assim, o que o engenheiro precisa do mecânico? Exatamente. Preciso disso. Exatamente. Eu posso falar qual foi a minha trajetória e eu também posso falar em contrapartida, porque eu sou um chefe de oficina. Então, o que eu preciso de você? Então, e tem muita coisa envolvida, né, Nenê? Você vê, Sim. você viveu isso comigo, você viu lá na Truck, que eu teria um caminho muito mais fácil para fazer. Hoje, o dinheiro que foi gasto para eu correr na minha equipe independente, eu estaria andando lá no caminhão da Bia. Entendeu? Então, Sim. e consequentemente, muito mais fácil. Mas eu não teria construído o que eu estou construindo, que é o quê? Um time, uma equipe. Isso eu passo muito para eles, que nós somos um time, eu tenho que confiar 100% neles e eles têm que confiar 100% em mim. Se alguma coisa no meio do caminho ali deu problema, vai dar problema na pista. Sim. Então, é uma coisa que é muito importante, tem que ser passado isso para as pessoas que vão fazer esse curso, esse treinamento. Por quê? Porque é isso, é o entrosamento de tudo que a gente faz para o resultado final, que é a cerejinha do bolo. É isso aí. Que é a pista, dá tudo certo na pista, entendeu? E aí a gente ainda tem que ter o fator corrida, né? Tem a sorte, tem o dia, coisas, tem o piloto que tem que estar muito bem, tem um monte de coisa, né? Mas como você mesmo disse lá, 24 horas de spa, né? Você trabalhou 38 horas e depois não conseguiu dormir. Os pilotos, eles vão lá, pilota 3 horinhas e vão deitar, dá uma descansada. Por quê? Porque a cabeça do cara tem que estar muito boa. Sim. Mas você imagina o quanto de coisa tem ali que funcionar para que aquelas 3 horinhas que ele tem que estar muito bem para poder executar, se um cara lá não apertou um parafuso direito, acabou. Todo um trabalho para cima. Só que é isso, olha quanto é importante o bastidor, o backstage, que eu falo que nem é backstage, né? Ali é a cena principal, que é a oficina, a construção e a entrega do carro para o piloto, parte né? de limpeza, parte organizacional, porque assim, ó, quando você organiza, você trabalha menos e você entrega muito mais. Muito. É igual você pontuou algumas vezes aí, a engrenagem tem que estar girando, sabe? Todas estão girando ao mesmo tempo, os processos, a compra chegando, fazendo linha do tempo, então dá para ir muito mais além, sabe? Dá para ir muito mais além. E tem muito processo, eu vi ali muitas coisas, né, do Nenê, né, aprendi demais com ele e eu acho que isso vai ser muito importante. Então, assim, comenta aí, coloca aí que a gente vai formar isso aí logo a gente vai, se Deus quiser, a gente vai pôr isso pra frente. Nenê, agora, pra gente finalizar, queria que você falasse assim, ainda pra mim, se é que isso tem aí dentro de você, uma vontade, um sonho ainda a alcançar, alguma coisa que você, que te motiva, o que te motiva automobilisticamente falando, que eu sei que te motiva a sua família, te motiva muito. Você é um cara muito família, um cara muito... tem uma família linda. Eu sei que tem muita coisa, mas automobilisticamente falando, o que te motiva ainda? O que você gostaria ainda de alcançar? Bom, vamos lá. Pergunta difícil, mas eu sei a resposta. Durante toda a minha trajetória, Kleber, eu nunca quis ser ou chegar. Eu não posso colocar, eu não sei como explicar, mas eu só tentei estar acima do que eu poderia com o máximo de humildade possível, né?
Mas eu não almejei em ser segundo mecânico. Eu não achei que eu seria primeiro mecânico. Eu não achei que eu seria líder de mecânico. Eu não achei que eu seria chefe de mecânicos. Eu não achei isso. Eu só deixei as coisas acontecer e fiz a minha parte. Tive humildade, empatia, acordo cedo e uso o meu tempo da melhor maneira possível. E agora, assim, depois de tantos anos, eu vejo o motivo disso. Eu estou fazendo engenharia, mas provavelmente, futuramente, eu tenha um carro, ou se eu vou ter uma equipe. Eu soltei isso na mão de Deus, porque eu nunca falei, eu vou ter uma equipe, eu vou ser isso. Não, eu só fazendo, eu só deixa o resto deixei na as mão coisas de Deus. acontecer. Você faz sua parte. Só que hoje, se você falar para mim, o que você almeja para o futuro? É lógico que esse futuro ainda vai demorar um pouco, mas eu ainda vou... Tem muita coisa para acontecer ainda. Mas lá no finalzinho, o que eu tenho como sonho? Qual a cereja do bolo? Era poder ter a minha família na pista. Isso eu fico... Cara, tipo, a coisa que eu vi em outras categorias é ter alguma coisa pequena. Sim. 2 carrinhos pequenos, que fosse Olha que legal, né, mas cara? para estar com a minha uma realização. esposa, você quer se realizar. Sabe? Que eu sei que você é um cara muito realizado, fez muitas coisas e continua. Hoje você tem quantas pessoas aí que você... Nossa, cara, muita gente. Junto com você aí na KTF? Deve ter umas 32, 33 pessoas. Então, mas eu imagino que chega uma hora que você vai fazer tão bem o seu trabalho que você vai se sentir... Pô, eu quero algo que me brilhe os olhos de novo, entendeu? Porque isso acontece com a gente, né? É o que tá acontecendo comigo com a Truck, né? Um monte de gente falou pra mim, Kleber, mas por que, cara? Você podia ter ido pra lá, você podia ter ido pra cá, você podia ter feito... Eu falei, cara, mas era um desafio tão difícil que me brilhou os olhos. Quando eu andei de caminhão pela primeira vez, parecia que eu tava andando a primeira vez de kart, cara. Eu falei assim, legal. Isso aqui é muito louco, isso aqui é um negócio... E meu olho brilhou, então eu não conseguia pensar em outra coisa, né? Eu continuei ainda, o ano passado fui campeão da Woodstock Race, de opalão, porque eu queria ainda me manter correndo, corri de kart até pouco tempo atrás, fui campeão de algumas coisinhas, corri outras coisas, ganhei corrida, mas hoje o que me brilha os olhos é esse desafio, que é uma coisa que ninguém entende. Mas me brilha os olhos. Eu sou feliz, cara, fazendo isso. Às vezes volto para casa só por ter liderado uma corrida, perdi depois, mas volto tão feliz e realizado que ninguém vai entender. Ninguém vai entender, só a gente. Por quê? Porque é um propósito, né? Legal. Se trata de propósito, não é só vitória, não é só você... mostrar, olha, sou o melhor, chegamos. Não. É o propósito. Eu tô curtindo a paisagem. Sim. Não é a chegada, entendeu? Então, acho que é por aí com você. Eu senti que você tem isso dentro do seu coração. Eu acho que eu soltei o controle, assim, desse tipo. Tá na mão de Deus. O que eu tenho para fazer hoje é cuidar do meu trabalho, cuidar da minha vida espiritual, fazer minha faculdade, cuidar da minha família, fazer o simples. E deixar as coisas acontecer. Ter empatia pelo próximo. É isso. E é isso, assim, ó, e acordar cedo, ter determinação. Qual que é o meu objetivo todo ano? É ganhar o campeonato. Sim. Para mim ganhar o campeonato, eu tenho que ser o melhor em tudo. Como é que a gente se torna um campeão? Você não acorda de manhã e a pessoa fala para você assim, ó, você hoje é o campeão. Não, cara, você tem que começar a se comportar como um lá no início da temporada, postura, entendeu? Né? Todos têm que começar. Comportamentos de campeão. Postura. É o que gera campeonatos, né? E esse é o meu objetivo. Lá na frente, se você falar que você tem um sonho, eu queria fazer uma coisa mais simples. Quando eu estiver bem velhinho, que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Eu sei. Mas eu vou deixar as coisas acontecerem. Não, deixa acontecer. Tenho certeza tenho certeza que se rolar esse lance do curso, você já vai se inflar aí, porque eu sei que você é movido como eu, por ajudar as pessoas, porque isso nos traz a resolver um problema que todo ser humano tem. O que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu legado? Né? A gente tem isso dentro da gente. Tem gente que não percebe. Às vezes você tem um buraco aqui dentro, aqui, você não sabe. Começa a ajudar o próximo. Começa a pensar em passar para frente. Não segurar a informação, em passar para frente. Né? Claro que tem segredos, tem coisas que cada um tem que se descobrir sozinho. Mas você poder ajudar o próximo, né? Eu acho que isso
enche a gente e eu acho que a gente vai estar ajudando o próximo e nos ajudando, que a gente também porque, precisa. Kleber, tem várias situações assim, na vida pessoal ou profissional, que você faz todo um planejamento. Só que assim, aí você acaba indo pro outro lado e você entende os propósitos depois, né? É. Então, chegou uma parte da minha vida que eu falei assim, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer o simples e vou deixar as coisas acontecerem. Vou ser responsável, É isso. vou fazer o que me cabe como Porque pai, se você como marido, quiser como controlar profissional. o que não é controlável, vai fazer que nem eu, vai parar lá no hospital com uma úlcera quase, Exatamente. porque não é controlável. Então, assim, é Não é fazer a nossa controlável. parte, cuidar da saúde e do espiritual e deixa o resto com Deus. É. Porque é ele que vai fazendo... Ele quer o melhor pra nós, ele Tem- quer que a gente seja feliz, ele quer o melhor, ele quer o melhor. Tem um amigo meu que fala assim, como é que você sabe se você tá fazendo a vontade de Deus ou não? Eu falo assim, é quando você não tá fazendo as suas, é simples assim. É Deixa as isso coisas aí. acontecerem, cara. Acontece, isso ó, aí. entrega, isso faz a sua parte, se esforça, É isso tem aí. empatia pelo próximo e é isso. Cara, muito obrigado. Papo muito legal mesmo. Sou um fãzaço seu. A gente tava precisando colocar o papo em dia, É, né? então, só Pô, assim pra desse gente jeito. pôr o papo, a gente Eu fala fiquei direto. feliz Vamos também, colocar o cara. papo em Pô. dia. Falei, então vamos fazer um podcast, que a gente já coloca o Pô, papo legal, em dia. legal, foi legal. Muito legal. Gostei. E espero que tenha ajudado você aí. Esse é o Pod Carro. Só pode falar de carro aqui, mas com carro vem tudo isso que a gente Tudo falou, né? isso, cara. Então, muito legal. Obrigado pelo Valeu. convite aí. Fica com Deus. Obrigado, Nenê. Obrigado. Obrigado a vocês. Nosso famoso Anderson. Mas é Nenê. Não, é melhor, vamos continuar como neném, vai. Obrigado. Quer mandar um recado pra alguém? Nossa, eu quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus, lógico, as pessoas que me ajudaram, né, toda essa minha trajetória. Agradecer você pelo convite, claro, e tamo aí. Precisar Tamo de junto. mim, É isso sabe aí. onde E encontrar, você né? também. Precisar, tamo aí. Valeu, galera. Até o próximo Pod Carro. Valeu. Boa. Legal, né? Vamos pra chamada? Vamos. Já vamos emendar a chamada. Aí você vai fazer A gente vai fazer uma chamada, porque tem que chamar na... uma pra pop e uma pra uma. É, Muito legal. A TV tem que se virar agora. Pop TV. Eu pensei, vamos fazer... Faz assim mesmo, cruzado? É, daí a gente controla lá se vocês fizerem aqui, entendeu? Se vocês fizerem vocês dois falando, Dá pra fazer só nessa câmera aqui? dá. Ah, então vamos só nessa câmera aqui, pronto. Eu tenho que fazer alguma coisa, não? Não, eu vou falar que Vai só eu... apresentar você. Eu só vou apresentar você e você fala assim, ó, você termina assim, Geral, né? Vamos ver. não perca que tá muito legal, só fala isso. Não perca que tá muito legal, Beleza. tá bom? Tá bom, tá bom. Tá, então primeiro uma TV, fala o dia, alguma coisa. Eu falo pra aquela? Falo pra onde? Só aqui, ó. É só essa que a gente Tá vai bom. gravar aqui. É, pode uma TV. Deixa eu ver o horário aqui. 7h30. É que são três. Não precisa falar o horário, né? Uma TV, só É o dia. sábado, né? Eu vou falar sábado e o reprise... Não, uma TV não tem reprise. Ah, não tem reprise. É Tá, isso que eu tô falando. tá, tá bom. Então vamos lá. Eu fico doido com o pessoal lá. Mas se você quiser falar o horário também, não tem problema, porque aqui eu já. Eu acho que é sábado 13 horas. Não, é 10h30, né? 10h30, sei lá. 10 horas da manhã. Tá, sábado 10 Pode horas. carro, todo sábado às 10 da manhã. Tá, vamos lá. Fala, galera, ó, um bate-papo muito legal aqui com meu amigo Nenê, o Anderson, que é da KTF, a maior equipe de corridas da América Latina. E todo sábado, às 10 horas, tem o Pod Carro. E você não pode perder esse papo que tá muito legal, não tá, Nenê? É isso aí, não perca, está muito bom. Vamos lá, te espero lá. Pra mim, meu. Eu também, achei maravilhoso. Vamos... Vamos pro Pop. Pop TV. Você quer saber, porque o Pop TV são dois, né? É, Fala a mesma coisa? mesma coisa. Tá bom. Porque vai passar em outro lugar. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi. É que é uma emissora do Rio Grande do Sul, que passa em Mas é Porto muito legal o Alegre. que você tá fazendo, cara. É muito legal. Ó, o que você tá fazendo é muito parecido com o que eu quero fazer. É isso, é muito legal, cara. Pô, muito legal. E a gente tem uma possibilidade aí de, nessas TVzinhas, uma TV grande ver, entendeu? É, e muito chamar, legal. falar, Muito cara. Essa uma TV, logo vai passar na TV a cabo em todo o Brasil. E ela já tá passando aqui em São Paulo. Você fala que é pequeno, mas você vê, na uma TV tá o Dani, eu trabalhava com o Jô Soares lá, o Derico. O Derico. Nessa Pop TV, a gente tem
tem o Juca Kfouri. Eu sei, pô. Tem os caras da Globo, o Chico Pinheiro, né? Chico Pinheiro, tem uns caras grandes, então... Sim. Esses caras não iam estar ali à toa. Alguma coisa tem. Deve ter projeto futuro, a longo porque prazo, né? Não, é porque lá fora, tá, essas TVzinhas por aplicativo que tá entrando... Entra na TV, vai ser canal 31. Mas assim, tá dominando, cara. Tá dominando, porque essas coisas de podcast é um negócio que tá... Todo mundo quer assistir, né? Então, Não, é legal, é legal. É informação mesmo, né? Não é aquela Por que assim, voltado pra gosta falando Carro. direto assim? Só carro. Que eu saiba, não tem, tipo, direto tem. para automobilismo com o piloto. Não, tem, mas ainda... A gente é novinho ainda, mas tem. Mas a gente tá num outro conceito. É um papo mesmo, falar coisas interessantes. A chamada pro pó de carro da Pop TV é segunda às 13h30. Tá, quer que eu fale já da reprise no mesmo lugar, não? Não, ele pede... Tá. Segunda, 13... Segunda, 13h30. 13h30. Tá. Galera, você não pode perder o pó de carro que eu acabei de gravar aqui com meu amigo Nenê, o Anderson, da KTF, que é o chefe de equipe da maior equipe de carros de corrida da América Latina. É muita coisa. E ele, um papo muito interessante, falou muitas coisas aqui que, inclusive, me ensinaram e vão ensinar muito a você também. E tá muito legal, não tá? Não perca, está muito legal sim, Kleber. Tá muito legal. Muito bom. Segunda-feira, às... Puta, perdi o horário. Hã? 1h30. Mas eu achei que eu fui redundante, eu vou fazer de novo. Segunda-feira, 1h30. Galera, acabamos de gravar o Pó de Carro, está... Perdão, desculpa, 13h30, né? 13h30. 1h30 pode ser da manhã, 13h30. né? Ou 1h30 da tarde, ou 13h30. 13h30, é melhor, 13h30. Fala aí, pessoal, mais pop desse Brasil. Ó, acabei de gravar o Pó de Carro com meu amigo Nenê, o Anderson, que é chefe de equipe na KTF, que é um cara que vem com uma bagagem aí excepcional, histórias brilhantes, e você não pode perder. É segunda-feira, às 13h30. Te espero para falar sobre carro, que no Pó de Carro... Pode carro e pode muito mais coisas que vocês vão saber. Não é, Nenê? Tá legal ou não tá? Esse aí, o papo tá muito bom, está muito legal, não percam. Vem, te espero lá. Acho que é isso. Esse das 13h30. Eu não lembro, eu tô tentando achar aqui o horário da reprise, né? Criaram um horário e eles mudaram. Deixa eu ver se consigo. Era segunda, 1h30, 13h30 e... Então, aqui ele tá falando 12h30, mas não é 12h30, é outro horário agora. Não perca a reprise... Nesse sábado. Não, nesse sábado não. Não perca a reprise do Pó de Carro com tá na Pop TV. Pronto. Não fala o sábado, não fala o dia, tá bom. Aí eu jogo pra ele, porque eu fiquei em dúvida agora. Tá bom. Pessoal, mais pop desse país... Nós tivemos um papo aqui muito interessante com o Nenê, que é o chefe de equipe da KTF. Ele lidera uma galera... é a maior equipe de corridas da América Latina. Então, assim, o papo tá muito legal. Não perca a reprise, hein? Não perca a reprise. Acompanha aí no horário que tá aparecendo, que nós vamos falar de carro, de automobilismo, de histórias brilhantes que envolvem carro. Tá legal ou não tá? É isso aí, não perca, está ótimo. Espero lá. Faz de novo. Em vez de falar no horário, fala aqui na Pop TV. Tá. Tá bom? Aqui na Pop TV. Isso. Não perca a reprise aqui na Pop TV. Tá bom. Tá bom? Pessoal, não perca a reprise aqui no Pop TV do Pó de Carro, que tá sensacional. Tivemos um papo muito legal aqui, eu e meu amigo Nenê, da KTF, que é um chefe de equipe da maior equipe de corridas da América Latina. E tem muita coisa interessante. Você que gosta de carro, você que é mecânico, você que quer aprimorar seus conhecimentos ou quer conhecer mais, não pode perder esse papo. Aqui na Pop TV, a reprise, hein? Não percam.
Tá legal ou não tá, Nenê? Tá ótimo o bate-papo, não percam. Valeu.